Como joga o Al-Ahly, próximo adversário do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos? O que o Palmeiras pode explorar e o que o Palmeiras deve se preocupar? Fala, rapaziada, o Rick me convidou pra gente falar um pouco aqui do Al-Ahly. Cheguei a comentar lá na Record com o pessoal. E você aí, se não é inscrito no canal Palmeiras, já se inscreve, deixa o like, pega esse vídeo, manda nos seus grupos de palmeirenses e fala, ó, nosso próximo adversário aí, ó, tá aí analisado pra vocês. Quero saber a opinião de vocês, palpites nos comentários. Qual será o placar do jogo e quem faz os gols? Eu vou fixar o primeiro que acertar, fechou? Vamos pra análise. Cara, basicamente, o Al-Ahly é aquilo que a gente viu contra o Inter Miami. Não é um time tão forte, até já por 2 disputas com o Palmeiras, apesar da gente ter perdido uma no pênalti, mas aquele ano eu vejo muito diferente do que foi o segundo ano que a gente enfrentou os caras, e hoje com um time mais consolidado, treinado, com mais tempo que o Abel teve. O Al-Ahly é um time do Egito, é um time multicampeão, lá ele é muito forte, mas quando a gente compara o futebol dele, todo o treinamento, toda a parte técnica e tática do time do Al-Ahly, a gente vê muito problema, principalmente na defesa. A gente viu nesse jogo contra o Inter Miami o próprio goleiro do Al-Ahly que acaba fazendo umas lambanças, apesar de ter salvo alguns lances, é um cara que ele já tem uma bagagem, mas mesmo assim é um cara que tem um pouco de problema em falhas, principalmente. Vamos colocar o sistema defensivo ali do Al-Ahly, ele é bem fraco. Antes de trazer a escalação do Al-Ahly, é bom a gente lembrar que o Ashur, que é o principal jogador do Al-Ahly na temporada, se lesionou contra o Inter Miami e tá fora do Mundial. Que é o jogador que quebrou a cravícula, né, aos 13 minutos no jogo contra o Inter Miami. Ele jogou junto com o Emi Martinez, isso é interessante, né? Então ele jogou na Dinamarca com o Emi Martinez e agora se lesionou. Ele é o motorzinho, é a cabeça ali do time do Al-Ahly. Então é um reforço a saída dele, né? Ele não estar jogando pro Palmeiras, pode ter certeza. Tanto que durante a partida foi o cara que teve 2 chances, né? Uma impedido e a outra já na cara do gol, logo em seguida, antes da lesão. Então o principal jogador e que taticamente tem uma função muito importante tá fora. Com isso, o Al-Ahly deve entrar em campo com um time bem parecido com esse. El Shenawy, Rani, Ibrahim, Rabiat e Koká. No meio campo, um trio de volantes que jogou inclusive contra o Inter Miami, Atia, Ben Rondon e Fatih. E na frente o Trezeguet, Abu Ali e o El Shaaraty, que foi quem substituiu o Ashur. Inclusive o El Shaaraty é um jogador que fez uma boa temporada mesmo como reserva do principal jogador do time, então é bem compreensivo, mas é um jogador que o Palmeiras precisa tomar muito cuidado. É um ponta rápido, um ponta que faz gols e que é um pouco diferente do Ashur. O Ashur é um meia ponta, o El Shaaraty é um pouco mais ponta. Outro jogador que pode entrar ali nessa posição é uma possibilidade também, é o Zizo, que foi a grande contratação do Al-Ahly para a temporada. Um bom jogador de boa técnica, um meia de bom controle de bola e que eu não vou ficar surpreso se acabar jogando no lugar do El Shaaraty, furando essa fila para fazer exatamente essa função que era do Ashur, de ser esse meia aqui que joga por trás da dupla de ataque do Abu Ali e do Trezeguet. Então, pela hierarquia do Al-Ahly, quem joga é o Ashur, e aí o time joga num 4-3-3. Agora, se o técnico quiser manter o sistema, vai ser um 4-3-1-2 com o Zizo entrando no lugar do Ashur. Agora, em questão dos laterais, eles apoiam muito, defende pouco. Questão dos volantes, aí sim, são caras marcadores, então eles conseguem impor ali uma qualidade muito boa, se pensar do futebol do Egito. E já trazendo o grande destaque do time, taticamente falando, como a gente fez inclusive contra o Porto, pra mim, o principal jogador que o Palmeiras precisa ficar de olho não são os jogadores do ataque, mas sim o Atia, que é o principal responsável pela troca de passes do Al-Ahly. O Atia basicamente é o primeiro volante do time, ó, quem vai receber essa bola aqui. Ele é responsável por toda a circulação de passes do time do Al-Ahly, principalmente defensivamente falando. Nesse momento de construção, se liga só. No momento em que os zagueiros passam a jogar numa saída com 4, embora esteja meio torta ali a saída de 4, porque o time correu um pouco para trás, é o Atia que dá esse suporte entre os 2 atacantes do time adversário para receber essa bola, ou pelo menos para chamar a marcação, para que o time consiga sair jogando. Ele é o principal jogador do primeiro passe, né, ó.
Ele não é um cara de extrema técnica, mas ele é um cara que carimba todas as bolas. E aí o jogo do Al-Ahly vai passar muito por ele. É certeza absoluta que o Al-Ahly vai explorar muito ele descendo perto dos zagueiros para receber essa bola e ficar carimbando. Então, em teoria, o que dá pro Palmeiras fazer, eu acredito até que o Abel vai trabalhar isso, é trazer o Piquerez e o Felipe Anderson, né, contando que a gente joga com a mesma escalação da estreia, para marcar os laterais e não deixar que eles joguem. Obviamente, o Atiá ficaria livre. E eu creio que o Richard Rios vai fazer essa marcação individual nele, que é o nosso meio-campista com maior intensidade nessa pegada da marcação individual, trazendo o Aníbal Moreno para ficar nessa cobertura entre o Fati e também uma cobertura aqui para não deixar o Zizo muito livre. A gente tem também, rapaziada, a mudança de técnico que eles tiveram. O Al-Ahly, ele joga hoje no 4-2-3-1, então é uma mudança interessante. Há pouco tempo eles tiveram uma mudança de técnico. Já pensando um pouquinho mais aqui no momento ofensivo, ó, o Atiá tá soltando essa bola aqui e repara numa coisa. No momento em que essa bola é virada, você percebe que a zona central do ataque é ocupada por muita gente do Al-Ahly. Então eles aglomeram muita gente no centro do ataque para trazer muitos jogadores do adversário, aglomerando eles no meio e liberando o corredor aqui para os laterais ou até para os pontas que estejam bem abertos aqui. Você repara de um lado um cara muito aberto fora dessa zona central e do outro lado o ponta que vai receber essa bola também está bem aberto fora dessa zona central. E como a gente pode ver, o passe é proposital na ponta mesmo. Esse passe longo é proposital para encontrar o ponta livre e aí ter o mano a mano, numa zona de pouca pressão. E aqui ele perdeu o gol. E a gente tem também o Essan, que é um baita atacante, artilheiraço da equipe deles. Então é um cara que tem que ficar de olho. Ainda pensando nessa dinâmica, olha como o lateral aqui consegue receber essa bola livre, porque tem muita gente por dentro atraindo a marcação e o corredor fica livre. E aqui no comando do ataque a gente vê o centroavante, o Abu Ali, às vezes joga o Gradzar, que também faz isso, empurrando a última linha, ó. Ele pede a bola lá na frente para empurrar a última linha de defesa. Isso aqui é proposital, tá bom? E essa bola vai ser lançada aqui, ó, no espaço que é gerado pelo movimento do centroavante. Então, o Palmeiras precisa ficar muito atento com isso. O Abu Ali vai atacar a última linha, vai empurrar a última linha de defesa do Palmeiras e vai gerar um espaço na entrada da área, que é onde o Ashur sempre atacou. Esse aqui é o Ashur. Ele sempre atacou e fez muitos gols no campeonato egípcio atacando. Ok, Rick, o Ashur não vai jogar, mas se o Zizo jogar no lugar dele, ou o El Shahat, vai atacar esse espaço, porque é um time treinado para isso, para atacar a última linha, gerar um espaço na entrada da área, e esse cruzamento é propositalmente atrasado. O cruzamento não é na frente, o cruzamento é atrás, justamente para o atacante pegar essa bola de frente e finalizar para o gol. Por fim, o Al-Ahly é um time que usa demais os pivôs, seja o Gradzar, que é o reserva a princípio, mas pode ser que jogue, ou seja o Abu Ali, que deve ser o titular. Olha quando essa bola tá aqui com o lateral direito, o Rani, você já percebe o Abu Ali pedindo a bola, ele já tá se projetando para receber essa bola. E não tem muita construção, é bola direta no pivô. E nesse caso ele errou o pivô, mas olha só como perde e pressiona do Al-Ahly, é instantâneo. Perdeu a bola, já junta muita gente ali na região da bola para tentar roubar essa bola numa região de perigo. E é aqui onde eu acho que o Palmeiras pode explorar essa fragilidade do Al-Ahly, porque ó, o time adversário vai tentar sair da pressão. Repara que esse jogador que eu marquei aqui é o lateral direito, ele subiu para pressionar. Olha como a pressão é muito coordenada, é uma pressão alta do perde e pressiona, muito coordenado. O lateral saiu lá da defesa só para pressionar e não deixar que o time adversário saia dessa pressão. Mas quando o adversário consegue sair desta pressão alta, o campo se abre. E aqui temos a mina do ouro. Olha como em poucos passes a defesa do Al-Ahly está completamente desorganizada. A defesa do Al-Ahly corre muito mal para trás. E aqui nesse caso, o jogador egípcio aqui, ele tinha como dar o espaço de primeira. Se ele dá espaço de primeira, o outro jogador aqui ele está se projetando. Ele ia chegar na cara do gol. Não ia estar impedido porque a linha está totalmente desorganizada. O time do Al-Ahly corre muito mal para trás. Mas aí, como o campeonato egípcio é muito fraco, isso acontece. Uma finalização de jogada péssima. Bom, mas basicamente é isso. Eu falei muito, Rick e rapaziada, nos meus vídeos que o Al-Ahly é um time aquilo. Você não pode entrar dormindo, senão você vai tomar a bola nas costas, vai perder, vai ter problema. Mas o Palmeiras organizadinho e do jeito que jogou contra o Porto é animador de mais uma vitória. Resumo da obra, meus amigos. Se o Palmeiras quer atacar a última linha de defesa do Al-Ahly, dá campo pro Al-Ahly. Eles correm muito mal para trás. O Al-Ahly é um time que
tenta propor o jogo lá na frente, tenta marcar a pressão, mas não marca tão bem. É muito fácil sair da pressão ofensiva deles. Saindo da pressão ofensiva, eles correm mal para trás. Para mim, o caminho do ouro é esse. E é claro, o Palmeiras tem que tomar cuidado com aquele lançamentinho para os pontas que cruzam na entrada da área para quem vem de trás. Palmeiras tomando cuidado com isso, tem tudo para vencer o Al-Ahly. Eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o palpite para o jogo? Gostaram do conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal Parmeiro, manda esse vídeo para outros palmeirenses, para grupos de palmeirenses aí, fala, ó, tá aí a análise do Al-Ahly, é isso que a gente pode esperar do nosso adversário. Agradecer também ao Carta, né, que mandou uma análise dele aí sobre o Al-Ahly, ele que comentou alguns jogos do Campeonato Egípcio. Tamo junto, um grande abraço, rapaziada. E a gente se vê então no próximo vídeo. Falou, rapaziada!